Hoje nós temos aqui fuga para o fundo. Uau. Hoje nós temos mais fundo aqui do que tudo. E fundo... Você vai saber que tem muito fundo. E vai afundar, né? Nós temos aqui no texto de Jonas 1,17 que fala assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E nós temos no versículo 2, capítulo 2, versículo 1 e 3, fala assim: a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então Jonas relata aqui, a profundidade que ele esteve, e quando ele realmente reconheceu e buscou a Deus, e o Senhor ouviu a sua oração. Quantos de nós já ouviram Deus mandar fazer algo que realmente não queríamos? Às vezes é fácil nos convencer de que sabemos melhor do que Deus o que precisa ser feito. Nem sempre podemos compreender as razões por que Deus deseja que façamos certas coisas, mas Ele não nos pede que dependamos de nossa própria compreensão ou lógica. Antes, Ele nos chama para caminharmos em obediência à sua instrução. Jonas era um profeta consagrado, mas quando Deus o mandou pregar o arrependimento aos ninivitas, fugiu para a direção oposta. E quando fugiu, não foi para outro lugar que não fosse para baixo. Então depois nós vamos ver esses tipos de baixo que Jonas foi aqui, e talvez você hoje está numa posição de baixo. Mas nós queremos que você saia daí, em nome de Jesus. Amém. E é muito interessante, Guerra, porque esse texto, primeiro, quando o finalzinho do capítulo 1, quando fala que Deus providenciou um grande peixe, Jonas foi para a barriga desse grande peixe. E logo no capítulo 2 já começa a narrativa da oração de Jonas e como Jonas se comportou dentro dessa barriga desse grande peixe, né? A gente tem uma ideia que possa ser uma baleia, mas a Bíblia não diz que é uma baleia, só diz que é um grande peixe, né? Apesar de que, quando a gente para pensar num grande peixe que cabe um homem inteiro dentro dele, o mais provável é que seja uma baleia. Né? Mas não é baleia que está escrito. É um peixe. É um grande peixe. Um grande peixe. Né? Então, quando a gente começa a ver, o capítulo 2, ele diz que Jonas, dentro da barriga do grande peixe, orou. E ele começa esse lamento depois de 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. Ele começa então a avaliar o quão profundo ele estava. Sim. Né? E aí ele chega a usar a expressão que estava no mais profundo do coração dos mares. Então, aí a gente tem realmente uma avaliação do que é realmente estar no fundo. E é exatamente esse percurso que nós queremos avaliar hoje. O quanto que normalmente nós, quando não colocamos ou não vemos o propósito de Deus ou a solução de Deus para determinadas coisas e resolvemos agir de acordo com a nossa lógica, de acordo com a nossa própria vontade, qual é o perigo do caminho que isso nos conduz. É verdade. E nós temos uma trajetória dessa decadência de Jonas, ainda sendo um profeta consagrado, né? Um homem que não somente ouvia Deus, mas que tinha discernimento a respeito das coisas espirituais, né? Como que
é fácil a gente ir para o fundo, não é? Quando nós negligenciamos a ordem de Deus ou quando nós colocamos a nossa razão e a nossa lógica superior à vontade de Deus e à lógica de Deus. Então, realmente, Jonas, ele recebeu uma palavra de Deus e essa palavra de Deus foi muito clara. Ele deveria ir à cidade de Nínive e pregar na cidade de Nínive para que o povo arrependesse, porque se o povo não arrependesse, eles seriam destruídos. Então, essa era a mensagem e esta era a incumbência de Jonas. Mas Jonas não entendeu o coração de Deus. Ele não viu as coisas pela visão da compaixão que Deus tem. E aí, a sua razão, a sua lógica, os seus sentimentos, até a gente já falou ontem um pouquinho a respeito disso, o seu sentimento de patriotismo dele, né? A nacionalidade, né? Tudo isso fez com que o coração de Jonas se inclinasse para uma outra direção e não para a obediência de Deus e agiu na independência. Agora, quando agimos na independência, quando nós nos opomos a Deus, não há outro caminho a não ser sair dos lugares altos onde Deus está e ir na direção cada vez mais baixo. E quanto mais nós permanecemos em desobediência, mais fundo nós tendemos a ir. Aliás, a palavra de Deus já nos exorta a respeito disso, né? Que um abismo, ele chama outro abismo. Então, quando a gente pensa que já chegou no fundo, ainda tem um outro poço que vai mais para ir mais fundo ainda. E nunca, se nós dependermos de nós, ou se nós formos motivados apenas pela nossa emoção, a nossa alma ela nunca se satisfaz. Verdade. Então é muito fácil entender isso, né? Que um abismo puxa outro abismo, porque nunca nos damos por satisfeitos. Sim, com né? Essa é uma verdade inegável. Ok, nós temos já algumas participações de alguns irmãos, né? Que logo já, quando o programa inicia, já envia a sua mensagem, né? E nós temos uma aqui lá de Teresópolis, muito bacana, diz assim: a paz, pastores, hoje eu só quero agradecer a Deus, porque ontem eu fui no culto da Igreja da Lagoinha aqui em Teresópolis, olha que legal. Eu estava desviado e voltei para Jesus, Deus é fiel, estou feliz em fazer parte dessa família da Igreja da Lagoinha, que os pastores continuem orando por mim e minha família. Maria Helena Serafim, tem um sobrenome desse, Serafim, de Teresópolis. Deus abençoe este programa, que é uma bênção, que legal, que bênção, não é? Graças a Deus, né, pelo Senhor, não é, que Deus possa aí continuar, sabe, sustentando a irmã, né, e principalmente, sabe, desenvolvendo esse nível de comunhão, de relacionamento com o Senhor, né? Graças a Deus por isso. E a Igreja da Lagoinha está abrindo muitas outras igrejas, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil e fora do Brasil também, né? Então isso é motivo de muita gratidão no nosso coração. Muito mais do que abrir uma igreja, né? Mas principalmente a presença do Senhor na igreja. Não é? Então, a igreja não é um prédio, né? Mas a igreja nós entendemos que é o nosso relacionamento uns com os outros, ou seja, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Glória a Deus por isso, e eu creio que o Senhor vai fazer ainda muitas outras coisas para a glória dele. Bom dia, meu nome é Aline, de Belo Horizonte, gosto muito do programa, amém. Então, tenho andado muito triste, meu marido tem um filho de 10 anos, muito mimado e mal educado, que me trata e trata meu marido mal. Minha líder diz que tenho que ser mãe dele, mas ele já tem mãe e não me respeita. É normal às vezes não ouvirmos a voz de Deus? Sim. Olha, não é normal, é comum. É isso mesmo. O normal seria ouvirmos a voz de Deus, não é? E não só ouvir, como ouvir, discernir e obedecer. Isso aqui é o normal, não é? Agora, é muito comum não ouvir ou ouvir e não discernir a voz de Deus. Isso também é comum.
Então, por exemplo, Samuel, ele ouviu a voz de Deus no princípio, quando era criança, e ele não discerniu qual era a voz de Deus. Ele teve que aprender a discernir qual era a voz de Deus, e esse discernimento, né, com relação à voz de Deus o ajudou muito em todo o ministério profético que Samuel desenvolveu, e um dos poucos profetas que nós temos tantas referências de tantas ações, tanto no âmbito espiritual quanto também no âmbito político, porque Samuel foi um dos juízes, um profeta, um sacerdote, então um homem integralmente vivendo na presença de Deus por ouvir e discernir a voz de Deus, né? Agora, em relação a essa situação, o que você precisa ouvir é aquilo que já está dentro do seu coração, não do que está no coração dessa criança que tem 10 anos. Ela, na realidade, está reagindo a toda uma situação que ela já viveu durante a sua vida. Então, se nós estamos entendendo de uma maneira muito clara, você está casada com o pai desse menino, não é? E aonde está a mãe desse menino? Então, já houve uma perda, já houve ou um divórcio, ou um casamento, ou uma relação, uma geração fora do casamento, e se foi essa situação, ele já tem uma outra característica, que são as características da bastardia. Agora, dentro de você há um amor. E é exatamente esse amor que essa criança está clamando por receber. E não é hoje que ele está com 10 anos. Ele está clamando receber desde há muito tempo. Não é? E esse amor você já tem dentro de você. Então comece a ouvir a voz que já está no seu coração. Exatamente. E eu particularmente, Rogério, não concordo com o que essa líder falou, que você tem que ser a mãe dele. Não é o correto. Ele tem uma mãe. Ele tem uma mãe, tem que saber que a mãe é mãe. A mãe é mãe. E receber o amor da mãe. Exato. E você, se está casado, então você é esposa do seu pai, né? E ele precisa respeitar o pai e respeitar você, né? Então isso sabe, são limites que se tem que se pôr, né? Muitas vezes as coisas acontecem porque nunca se estabeleceu o limite até onde a pessoa pode ir ou até onde nós deixamos as pessoas vir, não é? Então você precisa estabelecer limite, não é? Com amor, como você falou, mas estabelecer esses limites, não é? Mesmo que talvez vá contrariar, mesmo que não goste, mas se nunca estabelecer limites antes, então precisa ser estabelecido a partir de agora, né? Aproveitar que tem 10 anos para que você não colha coisas piores daqui para frente, né? Então essa é uma realidade. Ok, mais uma aqui. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Sou Isabel de Paraíba do Sul, lá no Rio, né? Peço aos irmãos que orem por mim e minha família. Temos passado por lutas muito grandes, mas eu creio na vitória. Esse programa tem me ensinado muito e eu e meu marido estamos sempre ligados assistindo vocês, os amados pastores. São enviados de Deus para nos ajudar. Um forte abraço. Um forte abraço para você também, minha irmã, e seu esposo, né, a Isabel. Deus abençoe grandemente aí em Paraíba do Sul. Olha, nós temos aqui, ele foi para baixo no litoral. Então ele... Litoral? Aí é quando ele vai para Jope. Logo no principinho do primeiro capítulo, quando ele vai para Jope, como é uma cidade litorânea, o texto diz que ele desceu até Jope. Aí nós temos uma referência muito interessante, Guerra, porque Jerusalém é considerada uma cidade alta. E aí, Jope, por ser litoral, uma cidade baixa. Então, para sair de Jerusalém e vir para Jope, ele tem que descer. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vê a parábola do bom samaritano, né? Porque tanto o levita quanto o sacerdote, eles estavam descendo para Jericó. Então, por que essa referência de descer para Jericó? Porque Jericó também é uma cidade que fica mais baixa e Jerusalém é uma cidade mais alta. Agora, aí, Guerra, há uma referência espiritual bem interessante. Se nós pararmos para avaliar que o mar
né, ou o litoral, ou o mar, num contexto geral ou num contexto mais profético, normalmente conecta as coisas do mundo ou as coisas das nações, mas principalmente ao mundo, Sim. né? E quando nós vamos ver que ele veio e desceu para esse lugar, e desceu de onde? Provavelmente de Jerusalém, que dá uma conotação espiritual, porque esta era a cidade do templo. Então, quando ele resolve fugir de Deus, fugir da presença de Deus, então ele sai do lugar onde é o templo, que representa a presença de Deus, e vai para o litoral ou a beira-mar, o lugar que representa o mundo ou as nações do mundo. É bem interessante quando a gente para e faz essa viagenzinha, né? Esse paralelo. Mas essa é o primeiro nível da descida. Quando nós saímos do lugar de comunhão, quando nós saímos do lugar de sacrifício, quando nós saímos do lugar da presença de Deus, Sim. porque essa foi a intenção de certeza. Jonas, não é? Fugir de Deus. Ele não foi para o litoral, ele não desceu até Jope, porque ele queria estar na presença de Deus. O texto é muito claro no capítulo 1, quando ele desce, porque ele queria fugir da presença de Deus. Então ele sai do lugar alto, ele sai do lugar que é uma conexão com o espiritual, o lugar do sacrifício, o lugar do templo, o lugar da comunhão, o lugar da celebração. Sim, com não certeza. É? E vai para o lugar baixo, que é a primeira descida. Então esse é o primeiro nível da descida. E é muito interessante que é exatamente isso que acontece quando nós estamos nos esfriando ou quando nós estamos caminhando num processo de nos desviar de Deus. A primeira coisa, não nos desviar só de Deus, mas nos desviar também da comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. A primeira coisa que nós começamos a fazer é deixar de ir à igreja. Primeira atitude. A primeira atitude nossa é deixar de ir à igreja. E aí, esse esfriamento da comunhão, esse distanciamento da presença de Deus, então esse é o primeiro caminho para ir para o fundo. E foi exatamente isso que Jonas fez. Então ele desceu e essa primeira descida tem esse paralelo que muitas vezes, e quem já passou por isso sabe, como que isso é realmente a realidade, né? Sair da comunhão, não se sentir bem na comunhão e descer e procurar as coisas do mundo ou as saídas do mundo, as estratégias do mundo, né? Amém. Ok. Deixa eu passar aqui. A paz, pastores. Deus abençoe vocês, são bênçãos em nossas vidas. Pastores, eu tenho uma dúvida. Há tempo venho pedindo e orando pela nossa empresa. Oramos e buscamos por ela. Acho que é uma loja. A situação está difícil no Brasil. Hoje eu tenho estado muito desanimada. Por mim eu venderia, mas não é só minha. Então, pastor, será que Deus não quer mais isso para nós? Tenho orado pedindo uma direção, mas nada muda. Parece que cada dia está piorando. Não temos nada financeiramente, só dívidas e as portas não se abrem. Somos dizimistas, ofertantes. E onde está a resposta de Deus? Será que não estamos tendo a fé para alcançar? Obrigado, é a Gláucia de Jaú, de São Paulo. São questionamentos, Rogério, que a gente aliás, muitas pessoas estão fazendo esse tipo de questionamento. Estão aliás, fazendo parece isso. que ontem ou não, a gente tem recebido direto. O negócio é entender que se o momento não está bom, mudar de atividade provavelmente não vai resolver, porque não vai continuar ruim, não é? Agora, é aquilo que a gente tem falado. Veja como incrementar o negócio é possível.
Talvez sim, né? Então busque do Senhor outras estratégias ou outras coisas que poderão ser feitas, além daquilo que já está sendo feito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.